E pegando carona no que ele falou, a gente acabou criando o nosso bar e a nossa distribuidora, que é justamente para desovar essa cerveja. Desovar que parece defunto, cara. Desovar. E o que sobra a gente bebe. É O que isso? sobra a gente vende, né? Tem uma coisa importante da carreira de um banda independente e dessa história de cerveja artesanal. Em ambos os mercados, a gente está diante de um dono do mercado com muita grana, tanto com a Ambev quanto as gravadoras ou os artistas mais populares, e a gente está sempre procurando uma distribuição alternativa, um jeito criativo de fazer a coisa circular. Tanto é que a gente criou uma distribuidora, a gente mesmo distribui nossa cerveja, se você comprar, a gente vai levar lá na sua casa junto com a pizza. Não, pizza não, só a cerveja. Você compra pizza. E a gente consegue distribuir essa cerveja, ela está em muitos bares aqui de São Paulo, da mesma forma que a gente corre atrás do trampo independente, que a gente vai criando modos diversos de divulgar a banda, e quando ainda tinha CD, essas coisas todas, na banca de jornal. Acho que nós fomos... Tem um outro recorde também que você tinha falado, além da banca de jornal, que a gente foi o primeiro. Esqueci o que é. Eu não lembro. A gente o Serguei, né? Tudo Nós primeiro. estamos velho, né? Puta merda. Aqui os rótulos novos da nossa cerveja, né? Os rótulos mudaram ano passado. Esse ano ou ano passado, Tucaia? Esse ano, né? Esse ano nós mudamos os rótulos. Tá faltando uma aqui, né? Tá faltando. Vai chegar, calma. Aqui é a fábrica e tal. E aqui a gente começou a perceber que esse mercado do rock, tendo uma cerveja boa, a cerveja podia virar bem. Aí o Xande entrou em contato com a gente para fazer... Filho do Chorão, para fazer a cerveja do Charlie Brown. Aí o Tuca fez uma APA, né? Uma American Pale Ale. É importante dizer que o Tuca começou a fazer cerveja em casa como hobby, ele começou a fazer isso com muita qualidade. Chegou o aniversário dele, que ele tinha 7 tipos de cerveja que ele tinha feito. Mas antes nós tomamos muita cerveja azeda e tivemos muita dor de barriga. Tinha as azedas e as fedidas, né? Tinha as azedas e as fedidas. E ele falava, não toma não, que isso aí vai fazer mal, mas era cerveja, a gente tomava. E você vê que a persistência vai. Vocês não sabem o que era aquele ônibus das Velhas Virgens, cara, nessa época. Uma coisa bizarra. E aí, o talento dele para desenvolver as cervejas, essa mudança de rótulo também teve muito a ver com uma concepção de mercado sugerida pelo pessoal da Invicta. Quem faz a ilustração é o Eberson Santiago, que ele ganhou o prêmio de melhor ilustrador do ano. Aí o Juvec faz o nosso design. Aqui é uma coisa que nós inventamos o ano passado. Nós temos hoje 3 tipos de show. O mercado ele meio que pede isso hoje. A gente tem um show com a banda completa, que são os Garçons do Inferno. A gente viaja com a equipe, com tudo. Nós temos o Carnavelhas, que é um show para janeiro e fevereiro. E nós temos o workshop. O workshop foi uma forma da gente... são 30 anos de banda, as pessoas pediam para a gente, vocês têm que contar um pouco dessa história. É um show que a gente inventou, que sou eu, Paulão, o Tuca, baixo, batera e gaita, e a gente conversa com a galera, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, só que a gente coloca música, então cada coisa... É igual aqui, só que a gente intervém com músicas. Com músicas, a gente bebe um pouco mais. E bebe um pouco mais. E vende a cerveja também. É um jeito da gente... mesmo, né? Não dá nem para cair. É um jeito da gente vender a cerveja. E o mercado hoje, ele pede que o artista ele seja um pouco mais flexível. Não dá mais para... eu tenho uma equipe de 15, eu só viajo com esse, meu escopo é esse, meu palco tem que ser assim, assado. Você tem que meio que se adaptar um pouco. E a gente... Nosso público muito grande é um público de pub. E o pub hoje não consegue pagar o cachê que você precisa para manter uma estrutura dessa. Então, com isso, a gente conseguiu voltar a rodar o nosso nome melhor do que em anos anteriores e tocar muito mais e se divertir mesmo, porque é uma coisa que a gente estava sentindo falta da música mesmo, da gente sentar e tocar nós 3. É uma coisa que a gente está curtindo muito fazer. E aqui, o nosso novo projeto é uma coisa que a gente fez esse ano. A gente gravou o nosso novo DVD no Love Story, que era um sonho da gente fazer o DVD lá. Fechamos o Love Story 2 dias só para nós. Fechamos o Love Story 2 dias só para nós. Sem as garotas, é lógico. E gravamos o DVD que deve sair em março. Foi a primeira vez que eu fui no Love Story e a minha mulher sabia. Foi a primeira vez que ela foi comigo.
Eu acho que não tinha puta lá esse dia. Não, Não, vi, não. Mas também não E- importa. não, eu acho que- Um local aprazível que tem tudo a ver com a gente. Eu acho que agora acabou, né, Paulo? Não tem Muitas mais nada para pessoas, fazer, né? muitas pessoas podem ter um tesão desgraçado de tocar num estádio lotado, eu não sei o que é isso, talvez nunca saiba. Mas fazer um DVD no Love Story, para nós, era o local perfeito, até pela frequência que a gente cansou de ter lá. E esse DVD, ele vai sair, ele vai ter uma tiragem óbvio no físico normal, mas a gente quer trabalhar muito ele nas mídias digitais mesmo, no YouTube, no Vimeo, em todos os outros lugares, porque esse negócio da mídia física mesmo, eu acho que tem duas pontas. Ou você vai muito para o digital, ou você grava um disco, mesmo um vinil. Existe hoje vinis com uma música só, que são obras de arte, que você compra dá para você colocar na parede se você quiser. Então estão as duas pontas, são as duas pontas do mesmo negócio hoje. Eu acho que esse miolinho aí desse CD, essas coisas, isso eu acho que hoje já está uma coisa bem ultrapassada. É isso. É isso, gente. Muito bem. No projeto para o ano que vem é lançar esse DVD, fazer mais cerveja, obviamente. Sim. Nós queremos fazer uma história em quadrinho que vai contar a história da cerveja, que vai ser bem interessante com nossos personagens. Está aqui até o Khaled, que vai ser o roteirista do Vamos bagulho. comprovar que a cerveja salvou a humanidade. Nós vamos comprovar que a cerveja salvou a humanidade em vários períodos, e não é brincadeira. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Bom, Fiote, conta a sua história. Boa noite. Não vai ser tão engraçado, né? Enfim, o Laboratório Fantasma, hoje conhecido por muita gente como Lab, foi uma empresa que eu montei com meu irmão há 8 anos atrás. Enfim, a gente percebeu o sucesso que ele vinha fazendo nas batalhas de MC e, por entender que a gente não conseguiria ter uma carreira tão grande sobrevivendo só de batalha, a gente teve a ideia de montar a nossa própria gravadora, né? Então, vou contar um pouquinho da história aqui para vocês. E eu, antes de montar o selo com ele, eu sempre tive uma relação sempre muito próxima com a música. Sou músico desde os 8 anos de idade e não sabia como que eu ia me encontrar dentro da música. Então, o sonho nosso era trabalhar junto em algum momento com a música, mas as possibilidades eram ínfimas do lugar da onde a gente vinha. Então, rolaram vários desdobramentos. O governo Lula ajudou pra caralho e hoje estamos aqui. Então, a gente acabou que surgiu num momento novo do Brasil, completamente diferente do de vocês. Vocês montaram a banda em 86. Em 86 eu não era nem espermatozoide ainda. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá. Vocês já falaram bastante da questão das mídias, né, como mudaram. Então, aqui acompanha um pouco para desbocar no que é esse mercado que a gente vive hoje, né? Então, você tinha a era dos rádios nos anos 40, até hoje o rádio ainda é extremamente importante no segmento da música. É realmente um meio de divulgação que realmente muda a carreira de um artista, e por isso que a gente vive essa indústria, pode-se dizer, um pouquinho nefasta e nojenta, né? Porque realmente é um lugar que realmente ele consegue mudar o paradigma da carreira de um artista, né? Então, você tinha as gravadoras, os grandes volumes de venda e pouca possibilidade para um artista independente, e era concentrado pelos grandes meios, né? Então, o cara da gravadora fazia um jantar ali com o cara das rádios, o cara da rádio fazia aquele acerto e os artistas ficavam por último. E também, como vendia muito disco também, acho que os artistas nem se preocupavam também tanto com os outros detalhes, porque a receita era para poucos e muita receita para poucos, né? Então, quem conseguia entrar nesse mercado acaba que se dava bem. Então, você tinha um mercado completamente concentrado. Aí você tem essa ascensão da classe C, D e E já no Brasil, depois de toda essa questão da tecnologia que rolou no início dos 90 e no início dos 2000, né? E você tem um crescimento grande de um Brasil que sempre foi ignorado nos meios de comunicação, né? E isso começa a dar para as pessoas a possibilidade delas escolherem o que elas querem ouvir, o que elas querem se sentir representadas, o que elas representam, né? Então, eu acho que essa foi uma virada crucial assim para o brasileiro. Eu acho que a gente vive hoje isso nos dias do Brasil, porque acho que agora não está mais tão fácil
até mesmo para as gravadoras elas conseguirem colocar um artista goela abaixo para as pessoas. Precisa realmente existir uma verdade ali, né? Não adianta só. Eu vejo case de vários artistas assim que tem músicas estouradas na rádio, mas não vende 100 bilhetes, entendeu? De show. Você vê artista que tem música em novela e o cara não consegue fazer um show no Circo Voador, sabe? Que você pega várias bandas independentes hoje que lotam 2, 3 noites e isso não é problema nenhum. Então, realmente, acredito que quanto mais verdade você tem, mais possibilidade hoje você tem de fazer sucesso, né? Eu acho que antigamente isso não era necessariamente um critério. O que mandava era realmente o quanto de capital que você tinha. Hoje o capital ele é importante, sim, continua sendo, infelizmente, porque a gente vive numa sociedade capitalista, mas tem outros valores e outras maneiras de você conseguir obter o seu sucesso, e acho que nós aqui somos um exemplo vivo disso, né? Então, aí, quando o YouTube chega, foi quando a gente as pessoas começaram a filmar o Emicida e colocar esses vídeos no YouTube, com a Cybershot na época e tal, e até o Felipão, que está aí, um dia falou para o Leandro, mano, você já viu que você já tem mais de 1 milhão de views no YouTube, moleque? E aí o Leandro, besta do jeito que é, falou, 1 milhão de alguma coisa, né? Então, aí eles produziram junto a primeira música Triunfo e começamos a... Aí eu estava trabalhando no McDonald's já nessa época, eu queria sair do Mac e foi quando a gente resolveu, de fato, montar a gravadora. Isso já era 2000 e a gente começou a planejar isso em 2008 e montou em 2009. E a gente sentia, aí quando a gente foi montar essa gravadora, a gente começou a olhar e ver onde a gente tinha espelhos e reflexos de modelos de negócio dentro do nosso segmento que a gente pudesse espelhar. A gente viu que no Brasil as experiências de pessoas que trabalhavam dentro do rap ainda não eram tão exitosas. A gente não tinha assim alguém para bater na porta e dizer, mano, como é que faz isso, como é que funciona questão de distribuição, questão de show e não sei o que lá, não tinha. E, ao mesmo tempo, tinha exatamente esse mesmo receio que vocês tiveram, porque foi nesse momento em que algumas gravadoras começaram a procurar a gente, tipo, a gente falou, mano, a indústria do CD físico já estava caindo. Colocar o CD nas lojas, se os caras não fizer o trabalho direito, quem vai comprar esse CD? Então, foi daí que veio a ideia maluca de vender CD a R$2 e sair na rua vendendo, que deu muito certo. Então, nenhuma gravadora, nenhuma corporação ia aceitar isso, porque era uma ideia muito de maluco, né? Sim, a gente se pirateou, porque iam piratear do mesmo jeito mesmo. Naquela época você tinha... Eu mesmo comprava muito DVD pirata, porque eu trabalhava no McDonald's, como é que eu ia gastar R$50 num DVD da Ivete Sangalo? Não tinha como. O meu primeiro salário no McDonald's foi R$50. Entendeu? Então, não tinha condições. Então, eu saía, comprava as coisas de fora, e foi aí que a gente começou a perceber um pouco que esse mercado da pirataria estava muito grande. E aí o Leandro teve a ideia de fazer uma mixtape de 25 músicas e sair na rua vendendo a R$2. Foi um momento que eu peguei meus caraminguá lá do Mac, que não era muito também, e falei, vamos, pior que tá, não fica. E aí... E aí a gente saiu no início de 2009, ele pegou o cartão de um amigo nosso emprestado, passou, comprou as máquinas para a gente fazer o CD. Eu peguei lá meus caraminguá, a gente botou tudo lá e fomos para a rua vender CD. Nossa meta era vender 1.000 CD por dia, R$2, para a gente poder sobreviver e pagar o aluguel. Ele descobriu que a mulher dele estava grávida, então já tinha mais uma barriga para alimentar. Aí a gente fez uma planilha maluca lá que tinha que vender 1.000 CD por dia. E fomos, graças a Deus, não precisou. E aí, no primeiro final de semana, a gente já tinha vendido 4.000 cópias, e foi quando os meios de comunicação começaram a perguntar da onde essas pessoas estavam, da onde uns moleques estavam vendendo tanto CD, sendo que as gravadoras não estavam conseguindo vender. Isso começou a chamar a atenção da crítica e da mídia, né, especializada, e foi quando saiu a primeira capa na Folha, né, na Folha de São Paulo. E aí depois o Estadão deu também, aí a gente foi chamado para fazer os programas da Globo, e aí a coisa começou a andar. Em 2010 veio a segunda mixtape. Então a gente vive ali de 2010 até 2012 um momento de popularização, né? Então era um momento onde a empresa mesmo, o Laboratório Fantasma, ainda era eu, o Emicida, e a gente tinha contratado
um amigo nosso para cuidar da parte do merchandising, que é o Mundico, que está lá com a gente até hoje. E desde sempre, a gente sempre trabalhou com a questão do merchandising caminhando lado a lado, porque a gente vendia CD a R$2, o cachê do show era extremamente barato, né? Tem até uns caras aí que contrataram os primeiros shows e a gente até ri às vezes, fala, pô, tu pagou aquilo lá no show, né, mano? Inflação da porra agora, graças a Deus. Então, é engraçado ver essa volta assim. O Emicida foi um dos primeiros caras a tocar nos rolês assim, nesses festivais de rock, né? Porque antes, a cena dos anos 2000 ali, os festivais eram completamente dominados pelas bandas de rock do Brasil assim, e poucos entravam de outros gêneros, né? Então, em 2008, 2009, o Emicida foi o primeiro cara do rap que começou a entrar nos festivais independentes de verdade. Depois, os festivais começaram a abrir suas grades para outros diversos tipos de música. Assim. Então, hoje você tem algumas bandas de rock, mas você também tem bandas de MPB, você tem as bandas de rap, já tem uma mistura maior já nos festivais independentes. Então, de 2010 a no meio de 2011, a gente tem o convite, né, para o Emicida tocar no Coachella, que foi uma coisa que realmente foi uma mudança assim na nossa vida. Foi ali que eu senti a força de um festival importante na carreira de um artista, porque eu acordei, eu já sabia, já estava tudo negociado e tudo, só que tinha um dia para ser divulgado e o line-up vazou. Nesse dia que o line-up vazou, eu acordei lá trabalhava com o Nextel na época. E aí eu acordei de manhã para ir para o escritório e tinha 72 mensagens chamadas não atendidas no meu celular. Eu falei, caralho, que porra é essa? E aí os jornalistas, todos aqueles que eu já tinha tentado entrar em contato durante os últimos 3 anos, nunca me atendiam, estavam todos eles atrás de mim naquele momento. Aí eu também não atendi. E aí a gente organizou... E aí a gente organizou tudo direitinho e foi falar com quem a gente deveria falar. Então a gente falou com a Vice, que foi uma empresa que ajudou muito a gente naquele momento, né? E, enfim, tivemos alguns problemas, fomos lá, fizemos a turnê, gravamos disco. Aí o Emicida começou a frequentar, a ter participar de passar para outros estados, né? Depois disso as rádios começaram a tocar e incentivar para que a gente fosse lá conversar, né? Então todas as rádios que a gente já tinha mandado música, começou a tocar na 89, na época, começou a tocar na Metropolitana, a Mix começou a tocar, aí tinha a MTV na época também, os caras já colocaram todas as indicações, os caras já acharam que a gente era uma aposta da Globo na época, já começaram aquelas confusão mirabolante já. E aí a gente começou a ver que a gente estava com pouco tempo e que o que a gente estava fazendo estava vendendo tanta grana. Então foi aí que a gente começou a pensar como a gente poderia fazer parcerias com marcas para que a gente conseguisse ter algo sustentável. Então, a gente fez a parceria com a Intel para ir para o Coachella. A viagem em si foi bancada pelas empresas Nike, Red Bull. Para produzir o próximo trabalho do Emicida, a gente conseguiu um apoio da LG também, que ele fez uma campanha para a LG, e, graças a Deus, a essa campanha foi o que possibilitou a gente gravar o nosso primeiro disco, né, sendo independente, senão a gente não ia conseguir. Né? E aí, quando a gente lança o primeiro disco que foi produzido pelo Felipão também, que era a gente lançou 2 mixtapes, vários singles e 2 EPs antes de chegar no disco, porque a gente acreditava que tinha que fomentar o mercado primeiro antes de chegar com esse primeiro trabalho, e foi realmente uma estratégia muito acertada, porque quando sai o primeiro disco existia uma grande expectativa e a gente conseguiu superar as expectativas e ser primeiro lugar em quase todas as listas assim daquele ano de 2013, e foi um momento também que o mercado digital começou a chegar com um pouquinho mais de força no Brasil, então a gente sempre pensa em fazer os nossos lançamentos de uma maneira diferente. Então, esse lançamento, eu falei para o Leandro que eu acreditava que a música estava muito ligada à questão do vídeo, que a gente devia fazer vídeo de todas as faixas, com o conteúdo que a gente tinha, e realmente saber o quanto que o nosso público pagaria por um álbum, pagaria por uma música, entender quem não paga por isso, por que não paga. Eu fiz até uma pesquisa, encomendei e descobri várias coisas do nosso público que me ajudou bastante a planejar os próximos anos. Né? Então, esse disco do Emicida, que foi o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, foi o primeiro álbum oficial dele. A gente lançou fez uma pré-venda no iTunes, lançou vídeo de todas as faixas. E assim, a gente se pirateou no primeiro disco, mas o primeiro disco físico. Mas o único disco que a gente deu download gratuito mesmo foi o EP, o segundo EP dele, do Zica Brabo e a Revolução Silenciosa. Até então, a gente nunca tinha dado nenhum download gratuito,
mas o público mesmo colocava. E nesse disco a gente decidiu que não ia dar download gratuito para a gente entender daquela base de fãs que a gente tinha, quanto a gente tinha de consumo. E foi massa, assim, porque a gente descobriu que realmente as pessoas... não é que as pessoas não queriam pagar para ouvir música, as pessoas... É abusivo o preço que se cobra para ouvir música. Então, o problema grande que a gente teve com o iTunes, que eu denotei com o público, assim, é que as pessoas não conseguiam acessar, tinha a questão do cartão de crédito ser internacional, e aí, num primeiro momento, os primeiros shows, assim, as pessoas ainda não sabiam cantar as músicas, mas quando deu ali 5, 6 meses, quando a gente atingiu um número de fãs no Facebook, lá, acho que foi na época acho que foi 1 milhão e pouco, a gente disponibilizou o disco no YouTube também, e aí o lance chegou mais rápido para as pessoas, assim, todo mundo, os shows começaram a acontecer mais freneticamente. Foi um ano bom para a gente, assim. A gente desde 2012 também começou a trabalhar com o Rael, que é um outro artista que a gente acredita dentro do selo também, e em 2014 já a gente escreveu o projeto o disco mais recente do Emicida, que chama Sobre Crianças, Quadrilhas, Pesadelos e Sonhos de Casa, que nasceu, ninguém imagina, mas esse disco nasceu da maior confusão. Eu tinha o maior sonho de ir para a África, e aí apareceu um contratante maluco dizendo que ia levar a gente para fazer 3 shows lá. E aí o cara confirmou, assinou o contrato, foi tudo certo. Só que aí o cara começou a sumir, não depositava a grana, não sei o que lá. Aí eu coloquei na minha cabeça, agora nós vai para a África. E aí eu fui, escrevi, falei para a Renata, que trabalhava comigo, falei, agora nós... E aí a gente ia fazer um documentário. Eu falei, não, vai saber quando a gente volta para a África, nós vamos fazer um documentário e nós vamos fazer um disco. Aí ele, não, mas um disco já acabou de... Não, nós vamos fazer um disco. Aí ficou bravo, mas depois deu certo. Aí, quando foi no final do ano, a Natura apoiou o projeto do disco, aí o lance da série caiu. Foi uma confusão. Mas aí eu falei, a gente está indo para a África, não tem como dar errado. E não deu mesmo. Aí fomos lá, tirei a grana do bolso, investimos no documentário. Aí gravamos o disco ano passado e foi massa, porque nesse momento a gente conseguiu fazer uma parceria também com a West Coast, lançamos a primeira coleção cápsula, né, e começamos a flertar ainda mais com esse universo da moda, que é uma coisa que a gente sempre gostou muito, sempre curtiu muito.